A paz do Senhor, irmãos, é mais uma leitura de lição a estar sendo gravada aqui para o nosso canal, aqui na plataforma do YouTube. Eu me chamo Isaac, vou estar lendo mais uma lição. Lição que está aí a revista do terceiro trimestre de 2002, Ética Cristã confrontando as questões morais. Aqui está a página das lições, o sumário. São 13 lições. Já registrei o cristão e a política, que é a lição número 13. E desta vez eu vou estar lendo a de número 3, que fala sobre o cristão e a guerra. Se inscreva no canal, registra o teu like, compartilha, comenta e ativa o sino de notificação. Lição 3, o cristão e a guerra, 21 de julho do ano de 2002. Texto áudio. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por ele. Romanos capítulo 13, versículo de número 1. Quero abrir um parêntese aqui também, para dizer que Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é santo, é honesto, Deus é puro, Deus é amor. Verdade prática. O cristão tem dupla cidadania, a terrena e a celestial. Assim, deve cumprir os deveres do Estado, dando a César o que é de César, e cumprir os preceitos de Deus, dando-lhe o que é devido. Leitura bíblica em classe. Êxodo capítulo 15, versículo 3, Números capítulo 31, versículo 3, Romanos capítulo 13, versículos do 1 ao 5. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se, e alguns de vós, para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazer a vingança do Senhor nos midianitas. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Leitura diária. Segunda, um rei provido por Deus. Terça, Deus domina os reinos. Quarta, a Deus o que é de Deus. Quinta, de Deus vem a autoridade. Sexta, orando pelas autoridades. E sábado, não matarás.
Comentário, introdução. Hoje, na dispensação da graça, Cristo nos ordena amar os próprios inimigos. O cristão na condição de autoridade, inclusive como militar, e, nessa condição, seus deveres e missões legais, inclusive na guerra, suscitam, da parte dos que não conhecem a palavra de Deus, discussões e opiniões divergentes pró e contra. No campo secular, humano e temporal, a mídia e a literatura comuns e irmanadas não devem ser o guia do cristão, e sim a palavra de Deus, quando corretamente interpretada. Uma simples lição de escola dominical não cobre o assunto, mas sua abordagem, mesmo sucinta, será proveitosa. As dúvidas em relação a esse ponto passam pela seguinte questão: a participação na guerra levará o cristão a contrariar o sexto mandamento que diz: não matarás? Tópico de número 1: a guerra na Bíblia. Subtópico de número 1: a causa das guerras. A multiplicação do pecado, da iniquidade, da rebeldia e da desobediência afrontosas para com Deus e suas santas leis proporcionam o desentendimento e o confronto bélico entre os homens. Esse desentendimento se processa de tal forma que evolui de simples hostilidades a grandes e dolorosos confrontos, de longa duração e repletos de todo tipo de sofrimento. Em Gênesis 6, vemos os passos que conduzem ao conflito entre nações. Os homens corrompidos multiplicaram-se na face da terra. A maldade se multiplicou grandemente. A terra encheu-se de violência, a ponto de o Senhor promover o juízo, enviando o dilúvio. No tempo de Abraão, 4 reis fizeram guerra contra 5, e Ló, seu sobrinho, foi levado cativo, o que obrigou o patriarca a armar-se com seus criados e promover uma expedição militar contra os agressores. Subtópico de número 2: Deus é o Senhor dos exércitos. Jeová Shalom, o Senhor é paz. É o mesmo Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Jeová é homem de guerra. É óbvio que não se trata de guerra no sentido popular, humano terreno. Esta Deus aborrece. Subtópico de número 3: guerras ordenadas por Deus. Uma infinidade de conflitos bélicos resultaram da determinação do Todo-Poderoso de abater os inimigos do seu povo, Israel. Dentre essas campanhas, destacamos as seguintes: contra os amalequitas, contra Jericó, contra Ai, contra os filisteus, contra os amonitas, contra os cananeus. Eram as chamadas Guerras do Senhor, de cujo registro se ocupa o livro das Guerras do Senhor. Examinando-se com cuidado a Bíblia no seu todo, vê-se claramente que aqueles povos e nações eram manipulados e mobilizados pelo inimigo no sentido de impedir que o Messias, Redentor da humanidade, viesse ao mundo. O mundo contemporâneo, no século passado em particular, conheceu diversos conflitos armados, como o provocado pelo ditador alemão Adolf Hitler, que queria subjugar o mundo de 1939 a 1945, impondo sua paranoia ideia de conseguir uma raça pura. Leia-se: a supremacia, ganância sobre todo o planeta, o que levou à morte milhões de pessoas. Destas, mais de 6 milhões foram judeus. Dos seus inflamados e odientos discursos, destacamos este: hoje a Alemanha é nossa.
amanhã o mundo inteiro. Nesse caso, a guerra promovida contra o tirano assassino foi justa. Foi Deus que separou as nações, inclusive através dos oceanos, e só Ele pode reuni-las outra vez. Tópico 2. O posicionamento do cristão perante a guerra. Subtópico de número 1. O cristão e a guerra. Não podemos aceitar os argumentos filosóficos de certos ativistas pelos seguintes motivos. Letra A. A violência, mesmo ordenadas por governos legitimamente constituídos na guerra, devido à maldade inerente à natureza humana, à injustiça, traições, atrocidades, vingança, ganância e perversidade. Letra B. Estado absoluto. Há o perigo de se ver o Estado ou o governo como um ente absoluto ou até de idolatrá-lo. A Bíblia diz que devemos examinar tudo, mas ficar com o bem. Devemos fazer tudo de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Subtópico de número 2. O seletivismo. Diferente de outras abordagens, o argumento seletivista afirma que é necessário fazer uma distinção entre guerras justas e guerras injustas, e que o cristão deve engajar-se nelas, quando justas, visto que agir de forma diferente seria recusar-se a fazer o bem maior, ordenado pelo Senhor dos Exércitos. Segundo essa linha de pensamento, uma campanha militar, ou seja, a guerra justa, constituir-se-á no esforço válido para evitar que uma nação ou mesmo o mundo fique à mercê de tiranos como Adolf Hitler. Subtópico de número 3. O posicionamento cristão. Mesmo que o governo legalmente constituído promova uma guerra injusta, dela não podemos participar por motivo de consciência. Na Bíblia, encontramos exemplos de desobediência ao poder constituído quando este age contra os princípios divinos. Letra A. Os jovens hebreus na Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, desobedeceram a ordem de se curvarem diante da estátua de Nabucodonosor. Letra B. Daniel e o decreto real. O filho de Judá, exilado na corrupta Babilônia, negou-se a cumprir uma lei arbitrária que feria os princípios religiosos e morais estabelecidos pelo Eterno ao seu povo. O decreto determinava expressamente que toda e qualquer oração e petição deveriam ser endereçadas ao rei de Babilônia. Daniel, embora cumpridor de suas obrigações no reino, recusou-se a obedecer o decreto e continuou dirigindo suas orações ao Senhor de Israel. Letra C. Os apóstolos e as leis proibitivas. Os apóstolos continuaram a pregar o Evangelho, embora as autoridades da época o proibissem e castigassem a primeira geração da igreja cristã com açoites e prisão. Letra D. As parteiras e a lei homicida. Faraó, embora governasse sob a permissão divina, decretou o extermínio de criancinhas hebraicas, sexo masculino. As parteiras, porém, não lhe obedeceram e foram abençoadas, como está escrito. As parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas.
Subtópico de número 4. O que fazer? Nesse caso, mesmo podendo sofrer as consequências, o cristão não está moralmente obrigado a participar de uma guerra injusta, conforme defendem os ativistas, que são irmãos dos terroristas. Por outro lado, há guerras que podem ser consideradas justas. No Antigo Testamento, o Senhor deu ordens aos israelitas para guerrear e destruir todos os seus inimigos. Hoje, podemos entender que é legítima a participação do cristão em guerras, por exemplo, contra o narcotráfico, contra o crime organizado ou ainda contra uma potência agressora dirigida por um governo tirano, fratricida e genocida. Conclusão. Em nosso país, por vezes, atendendo compromissos com organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, vêm-se contingentes militares brasileiros embarcarem para o exterior em missão de paz, podendo até empreender campanhas contra milícias estrangeiras e rivais, na guerra contra o tráfico de drogas ou contra o crime organizado, que se alastra e graça em nossa pátria. Graça com 2 S. Os militares, crentes e autoridades civis são convocados e devem participar. Assim, em termos bíblicos, não há argumento que proíba a participação numa guerra considerada justa e regular. Questionário. De acordo com a Bíblia, qual a causa das guerras? Essa foi a questão 1. Questão 2. O que significa o nome Jeová Sabaote? 3. Qual o sentido das guerras ordenadas por Deus? 4. O que é seletivismo? E 5. Cite casos no Antigo Testamento em que pessoas recusaram-se a obedecer determinações humanas. Assim, irmãos, vai estar sendo registrada mais uma lição, uma leitura de mais uma das lições das escolas bíblicas dominical. Se você ainda não foi inscrito no canal, eu lhe convido humildemente a se inscrever aqui neste canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agradeço muito a Deus por você ter visto mais um vídeo, podendo ver aí outros vídeos, com outros temas, outras lições, onde você com certeza vai estar conhecendo bons assuntos, questões verdadeiras, questões justas e, sobretudo, à luz da Bíblia Sagrada, a palavra da verdade, a palavra do nosso Deus. Se inscreve no canal, compartilha, confirma o teu like, é muito importante para que outras pessoas estejam sendo alcançadas. Comenta, enfim, fica à vontade. E mais uma vez, eu estou muito agradecido, muito grato a Deus em estar registrando mais um conteúdo das lições das escolas bíblicas dominical ou dominicais das Assembleias de Deus, aonde todo domingo pela manhã, das 9h30 às 11h30, as portas dos templos estão abertas. Você pode verificar aí na localidade onde você mora, estão abertas, e é um convite para que você adentre ali pelas portas, fazendo uso dessa liberdade que Deus te dá. E ali você pode ouvir a palavra de Deus, ali você pode perguntar sobre os assuntos ali ensinados, e é maravilhoso. Indo, comparecendo a uma das escolas bíblicas dominicais, você vai ter a conclusão de estar em um ambiente onde você vai poder sentir uma graça, uma paz, e isso é por causa da presença de Deus através da sua santa palavra. Graças a Deus por tudo. Deus te abençoe também. Deus nos abençoe. No nome de Jesus, um abraço e até um próximo vídeo.